Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Deixa eu te falar algo. Nós fazemos parte de uma rede de igrejas que lá no Brasil e em outros países somos cerca aí de 100 igrejas, né? No qual nós caminhamos juntos em unidade. São as águas vivas espalhadas por aí, as Ibaves. Temos Ibave todo lá, aleluia. E esse ano, nosso pastor teve numa conferência, entendeu que esse novo ano de 2024, Deus ia nos abrir muitas portas. Nós como igreja, eu fiquei meditando nisso, nessa palavra. E eu comecei a ver, falei, deve ser mesmo, porque a gente precisa de uma porta, de um espaço novo aqui. Nós precisamos de uma porta, de um espaço novo em Guimarães. Nós precisamos de muita porta aberta, aleluia. Então eu creio que nesse ano de 2024 Deus vai nos abrir muitas portas. E eu quero ler aqui em Apocalipse, no capítulo 3. Não sei se você já viu, mas Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3 são as 7 cartas para as 7 igrejas do Apocalipse. Quantos já leram aí o livro de Apocalipse? Tem gente que às vezes não lê, fica com medo, final dos tempos, um livro confuso, muita figura, mas dá para se estudar e meditar muito bem nele, a palavra de Deus. Mas o capítulo 2 e o capítulo 3 são as 7 cartas para as 7 igrejas do Apocalipse, a qual o Senhor Jesus pediu para que João escrevesse. E dessas 7 igrejas, apenas 2, se você ler lá, te encorajo depois você ler, apenas 2 dessas 7 igrejas não foram repreendidas por Jesus de alguma forma. Se você for ler lá as cartas para as 7 igrejas, muitas igrejas o Senhor fala, olha, eu reconheço o seu trabalho, o seu labor, mas Ele sempre fala, tenho porém contra ti. Na outra igreja, olha, isso, tenho porém contra ti. Sempre há uma repreensão de uma igreja de alguma falha que ela tem. Mas tiveram 2 igrejas que o Senhor não repreendeu. Uma delas foi a igreja de Esmirna, e a outra é essa que nós vamos ler aqui, que é a igreja de Filadélfia. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, falando para a igreja. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu o amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, nesses últimos instantes, nesses últimos minutos do ano de 2023, consagrando esse tempo ao Senhor, o qual nós precisamos ouvir a Tua voz, as Tuas palavras, porque a Tua palavra é que nos lava, que nos limpa, que nos renova, que nos aviva. Espírito Santo de Deus está em liberdade nesta noite para falar conosco e fazer nesse lugar aquilo que o Senhor desejar.
Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que possamos ouvir Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Essa igreja é uma igreja que ela não foi... Pode abaixar um bocadinho o som do céu, por favor. Essa igreja de Filadélfia foi uma igreja que ela não foi repreendida por Jesus. Uma benção, sim ou não? Você gostaria de ser uma igreja sem ser repreendida por Jesus? Aleluia, que benção. Foi essa igreja que o Senhor Jesus disse: eu vou colocar uma porta aberta diante de você. Mas eu queria que nós vêssemos, porque quando a gente vê uma igreja que ela não foi repreendida, é uma igreja que nós devemos olhar para aprender com ela. Eu quero que você veja aqui, nós vamos ver aqui algumas características dessa igreja, para que a gente possa aprender com ela. Falar, rapaz, o que levou ela a não ser repreendida pelo Senhor? Muito pelo contrário, o Senhor falou, não, eu vou abrir porta para você. Amém? E olha só, a primeira característica que a gente vê aqui nessa igreja, o versículo 8 diz assim, o início dele diz: conheço as suas obras. A primeira coisa que a gente vê aqui nessa igreja, era uma igreja que tinha obras. Não pensa que ela tinha uma construção, uma obra, estava edificando ali. Não, a gente também fez obra aqui, né, Pedro? Ok, isso também é uma obra que nós fazemos para Deus, mas era uma igreja que tinha obras diante de Deus. Vou te fazer uma pergunta, mas uma pergunta retórica. O que você acha que é obra diante de Deus? Evangelizar no carro a conduzir, trancar a porta e falar, agora você está perdido comigo. Uma igreja que tinha obras. Sabe por quê? Infelizmente, se você olhar aqui, essa foi uma das 7 igrejas. Tinham igrejas que tinham obras também, outras nem sequer tinham obras. Porque não é o fato de você ter Jesus na sua vida, que um dia você entregou sua vida para Jesus, amém? Você crê nisso? Você entregou sua vida para Jesus. Você foi salvo porque você creu no Senhor, e aleluia por isso. Mas isso não foi o fim, foi o início. E a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, o Senhor, Ele te chamou para algo. Você crê nisso, que o Senhor te chamou para algo, que você não está aqui por acaso? Não importa quantos anos você tenha, Deus tem um plano, um propósito, um desígnio para a sua vida, uma obra a ser realizada. Você acha que Deus te chamou, abriu seus olhos espirituais, entrou na sua vida, só para você vir no domingo, sentar numa cadeira macia e aquecer ela? Você acha que foi só para isso, sim ou não? Não. Deus tem uma obra para que você realize. E essa igreja, ela não foi repreendida pelo Senhor, porque ela tinha obra. Uns pode ser obra maior, obra menor. A questão não é o tamanho da obra, mas o mais importante é você estar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero fazer a obra para o qual o Senhor me chamou. Como o apóstolo Paulo, ele diz, Senhor, eu combati o bom combate, completei a carreira. Aquilo que o Senhor planejou para mim, eu completei, eu realizei a obra. Eu posso me achegar diante de Deus, que as minhas obras me acompanham. Sabe, um dia nós vamos embora dessa terra. E não sei se você sabe, mas cada dia que passa você está mais perto. Cada ano que você completa, um pouquinho mais perto da glória, aleluia. E o coração do cristão deve ser esse. O apóstolo Paulo, ele falava que ele já queria ir embora. Ele só não ficava porque ele sabia que ele tinha uma obra a realizar. Você não tem vontade de ir embora logo? Não. Se você começar a ouvir histórias de pessoas que tiveram uma experiência de morrer e ressuscitar, e eu ouvi uma história numa palavra do pastor John Bevere, de um menino, filho de um pastor, que estava a tomar banho, e ele estava a tomar banho assistindo uma TV. Não sei quantos já ouviram essa história, esse testemunho. Já ouviu? E diz que o menino estava ali e sem querer ele esbarrou e a TV caiu dentro da banheira cheia d'água. Ele morreu eletrocutado. Quando o pai chegou, o menino estava azul já na piscina, na banheira, né? E o pai começou a orar, orando para que o menino voltasse. Ele orou fervorosamente, clamou. O menino voltou à vida, só que ainda ficou em coma. E ficou por muitos meses em coma depois no hospital. E o médico falou, olha, se ele voltar, ele vai ter sequelas. Ele ficou muito tempo sem vida, morto. Mas depois de alguns meses, quando ele voltou completamente normal, respondendo tudo. O Senhor havia restaurado toda a vida dele. E depois ele compartilhou, pai, eu tive no céu, tive com Jesus. E começou a contar toda a história.
E ele falou, teve um momento que Jesus me mostrou, olha lá o seu pai orando para você voltar. E ele disse assim para o pai, um menino de 10 anos, pai, se isso acontecer de novo, por favor, não ora para eu voltar não. Porque quem vai para lá não quer voltar. Por quê? Maravilhoso, estar na presença de Deus. Amém? Mas até nós chegarmos lá, fala para a pessoa que você tem uma obra a realizar. Porque a igreja que não foi repreendida, ela tinha obras. Eu não sei qual que é a minha obra, irmão. Vai orar, coloca diante de Deus, jejua, mas busca diante de Deus. Deus, o que é que o Senhor tem para eu fazer? Qual é a obra que o Senhor quer que eu cumpra? Qual é? Eu posso chegar diante de Deus. Davi, ele disse no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos e determinados antes de qualquer um deles existir. Tem uma agenda no céu para nós. Que nós podemos acordar de manhã e falar, Senhor, o que está escrito para eu fazer aí para realizar a tua obra? Quantos entendem isso? Sabe, a primeira característica que nós vemos nessa igreja é que ela tinha obras. Deixa eu te falar, tem muita gente que fala muito, mas tem poucas obras. E tem pessoas que nem falam muito, mas no secreto ou na sua vida ele está ali realizando a obra de Deus, lançando sementes da palavra do Senhor, fazendo discípulos, alcançando pessoas para Jesus. E vou te falar, quando um dia nós formos na glória, nós vamos ter muitas surpresas, porque a Bíblia diz que as nossas obras nos acompanham. Nosso dinheiro não nos acompanha, nossa casa, o nosso carro não nos acompanha, mas as nossas obras nos acompanham. Eu creio que um dia nós vamos chegar diante de Deus, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele vai nos recompensar um galardão segundo as nossas obras. E um dia Ele vai chamar Pedro, vem aqui Pedro. Pedro, olha para trás, essa aqui é a sua obra que te acompanha. Ele vai te mostrar muitas pessoas que ouviram o Evangelho por causa de você, e por causa de você hoje são salvos. As suas obras te acompanham, servo bom e fiel. Mas isso é uma igreja que tem obra. Infelizmente tem muito cristão que eles apenas querem ser membro de uma igreja. Eu estou ali na igreja, eu vou, mas não faz nada. O que eu posso fazer para o Senhor? Realizar para o Senhor? Fazer a obra do Senhor de alguma maneira. Pode ser coisas simples. Jesus disse que nem um copo d'água servindo para um pequeno dele vai deixar de ser recompensado, porque é obra. Às vezes você pode estar ali na porta recebendo os irmãos com alegria, fazendo a obra de Deus. Às vezes no final do culto você pode estar aqui varrendo, limpando, fazendo a obra do Senhor, servindo a igreja do Senhor. Mas fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa ter obras. Mas deixa eu te falar, a obra não salva. A palavra diz que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Você crê nisso? Você é salvo pela graça, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Isso é um fato. Você é salvo porque você creu no Senhor Jesus, amém? Mas é fundamental que você realize a obra que o Senhor tem para a sua vida. Porque o Senhor Jesus olhou para essa igreja e disse, eu vejo que você tem obras. Fala, Senhor, eu quero realizar a tua obra. Nós devemos ter o mesmo coração que teve Isaías quando viu a glória de Deus. Quando Deus ouviu, falou, olha, eu tenho uma situação aqui, Deus falando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu preciso que alguém faça algo para mim. E Isaías falou, Senhor, eis-me aqui, estou aqui para fazer a tua vontade, a tua obra. Amém? Aleluia. Uma segunda característica que nós vemos nessa igreja, a primeira é que ela tinha obra. Essa segunda, ela disse assim, versículo 8, conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Segunda coisa que o Senhor Jesus disse que essa igreja tinha. Primeiro, ela tinha obras. A segunda, ela guardou a palavra do Senhor. Mas sabe que guardar a palavra não é, peguei a palavra, põe no bolso, ou deixa aberta na estante, no Salmo 91, pegando pó. Isso não é guardar a palavra. Que você está rindo é porque já teve uma dessa em casa. Não, isso não é guardar a palavra. A Bíblia não é amuleto. Guardar é você conhecer. Jesus disse, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama.
Se tem uma coisa que Jesus fica, e como ele viu aqui, admirado, é quando ele vê a igreja, e que a igreja somos nós. Você guardou as minhas palavras, você ouviu as minhas palavras e as colocou em prática. Porque não basta só ouvir. O Senhor Jesus disse, contando uma história, ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e não as coloca em prática é como um homem que edificou a casa sobre areia. Vieram as tempestades e os ventos e foi embora. Ele diz: mas aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, e as pratica, e o guardar é praticar, é como um homem que edificou a casa sobre a rocha. Pode vir tempestades, pode vir ventos, e ele permanece firme. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa geração, enroscou aí, tá tudo bem aí. Vivemos numa geração onde muitas pessoas ouvem as palavras, ou pelo menos parte delas, mas não colocam em prática. Não pega a palavra e vive a palavra, por mais difícil que seja algumas coisas. Vou te fazer uma pergunta: já teve coisas na palavra de Deus que você leu e você falou: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Se alguém te der um tapa no seu rosto, vá lá e oferece o outro. Se alguém quiser levar seu manto, deixe que leve também a capa. É ouvir a palavra e colocar em prática, ainda que seja difícil para nós mesmos, porque isso fala de guardar a palavra. Infelizmente hoje nós vivemos uma era: não, mas não é bem assim, mas é que hoje nós estamos vivendo outros tempos, isso é difícil. Ou a frase que está na moda hoje para os cristãos: mas Deus quer que eu seja feliz. Eu falo: mas será que a Bíblia tem alguma coisa errada? A palavra de Deus diz em Romanos 12 que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então peraí, se eu ler toda a palavra de Deus não vai me encaminhar para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas tem coisas que é difícil cumprir a palavra de Deus. Vou dar só um exemplo. Talvez você está aqui e precisa casar. Quantos precisam casar aqui? Isso, aleluia. Só tem, Stefano? Ana, levanta a mão aí. Aleluia, isso. Pedro, cadê o Pedro? Levanta a mão aí, Pedro. Já. E às vezes você fala assim: não, mas não tem nenhum irmão aqui na igreja, não tem nenhuma irmã aqui na igreja. Eu conheci alguém, é uma boa pessoa, é de uma boa família, ele só não é cristão. Mas só não é cristão? Como assim só não é cristão? Não, ele é uma boa pessoa. Mas se ele não é cristão, quer dizer que se ele morrer ele vai para o inferno. Seria bom, mas a Bíblia diz que nós não devemos entrar em julgo desigual. Aí nessa hora o crente não gosta de ouvir essa parte, mas isso é palavra de Deus. Porque, meu irmão, entrar em julgo desigual é dor de cabeça. Nós estivemos lá na Suíça, na conferência missionária. Nós tivemos o privilégio de estarmos ali um tempo com a pastora da igreja lá, a pastora Marina, mulher de Deus. E ela nos contando o testemunho. Porque quando eu ouço que o pastor da igreja é uma pastora, eu já fico meio com o pé atrás. Uma mulher que é a pastora? Cadê o marido dessa mulher? Mas depois eu ouvi a história. Quando ela casou, ela nem cristã era. Ela se converteu depois. Deus chamou ela. Ela começou a alcançar gente para Jesus lá. Não tinha igreja, não tinha pastor. Falou: não tem tu, vai tu mesmo. E ela falou que o processo até o marido dela se converter, que ele imagina, ela se converteu há mais de 20 anos atrás, e o marido dela se batizou tem 3 meses. Um suíço. Eita! Católico. Olha o processo. Aqui foi mais rápido, aleluia. Mas lá demorou. E ela falou: como foi difícil. Eu sendo cristã, tendo os princípios do Senhor. E ela não casou em julgo de igual, ela se converteu primeiro.
Ela falou, difícil, porque eu queria educar minhas filhas de um jeito e ele queria de outro. Dificuldade, eu orando para ele se converter. Não é à toa que a palavra de Deus diz, não entre em julgo desigual, você vai arrumar para a cabeça. É a palavra de Deus. Sabe, muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem guardar a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você é livre para tomar a decisão que você quiser, de guardar ou não guardar a palavra de Deus. Você é livre. Você tem a liberdade. Mas escuta, você é escravo das consequências. A palavra de Deus diz, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Você é hoje fruto das suas escolhas de ontem. E você será amanhã as suas escolhas de hoje. Você pode escolher cumprir a palavra de Deus, guardar as palavras de Jesus, ser fiel à palavra do Senhor, ou não. E depois você vai colher isso. Quantos estão entendendo? E essa igreja que não foi repreendida, a igreja a qual o Senhor abriu porta para a vida dela, ele diz, eu vejo que você guardou a minha palavra. Você foi fiel à minha palavra. Você pegou a minha palavra e foi ali fiel. Cumpriu ali até o fim. Fala para o irmão que está do seu lado, você precisa guardar as palavras de Jesus. Sabe, não basta. Deixa eu te falar, não adianta nada você ir para o culto e ficar ouvindo a palavra, ou ir para a célula e compartilhar a palavra, se depois quando você estiver ali no seu trabalho, na sua vizinhança, se você não guardar a palavra, não praticar a palavra. Quando Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, ame os que te amam e odeie os seus inimigos. Essa parte é fácil, amar quem te ama e os seus inimigos. Mas Jesus disse, eu porém vos digo, ame os seus inimigos e ore por eles. Mas não é orar para ele morrer, não. Não, pode deixar, Deus manda fogo, fulmina. Não, não é isso. Ora, Senhor, eu abençoo a vida dele. Senhor, eu abençoo. Oração como Jesus, Pai, perdoa-lhe. Ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que fala. Quando às vezes a pessoa, você vê que ela está sendo ali uma enviada do diabo para te ofender, para te querer te diminuir, ou para querer de alguma forma te denegrir, você pode querer dar uma de português e dizer, eu não admito. Pá, então como é que é? Você pode falar igual Jesus, Pai, perdoa, Senhor, ele não sabe o que faz. O primeiro mártir da igreja, quando ele estava a morrer ali, apedrejado, a frase que ele disse foi, Deus, não lhes impute esse pecado, perdoa eles. Que isso não é apenas ouvir as palavras de Jesus, é colocar em prática. Essa igreja, ela tinha obras, mas ela guardava a palavra de Jesus. Por isso que nós sempre te incentivamos, tenha um plano de leitura bíblica diário, conheça a palavra de Deus, conheça a palavra. Quinta-feira nós tivemos a nossa célula, nós fizemos um quebra-gelo, né, Nayara? Colocamos uma linha assim, ó, e colocamos assim, N de novo e V de velho. Fica a dica para sua célula. E os irmãos ficou tudo em pé na linha assim, ó, e a gente falava o nome do livro da Bíblia e ele tinha que pular, se era do velho ou se era para o novo. Quem ganhou foi o Juliano. Mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus, saber que o livro de Hebreus é no novo e que o livro de Jonas é no velho, porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Hoje nós temos nossa igreja lá em Guimarães, começamos ali com o Tiago e a Bânia, que alcançamos para Jesus. O Tiago trabalhava comigo, e eu me lembro que uma das vezes que nós estivemos na casa deles, uma coisa que a Bânia falou para nós, que tocou a vida dela, que ela disse, tudo aquilo que a gente conversa, vocês lembram de coisa da Bíblia?
Você fala um negócio da Bíblia. Você lembra de um negócio da Bíblia. Você lembra de uma passagem bíblica, de uma história bíblica. Você lembra disso? Por quê? Porque o cristão, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Mas tem crente que confunde Jesus com Genésio. É uma coisa assustadora. Não conhece a palavra de Deus. Como é que vai guardar se nem conhece? E fala, não, porque a Bíblia diz água mole e pedra dura. Não, que isso, irmão? Isso não está na Bíblia, não. Não, tem gente que é um dito popular, mas não está na Bíblia. Porque a Bíblia diz, diga-me com quem andas, e eu te direi. Ô, irmão, isso não está na Bíblia também não. Vamos conhecer a palavra de Deus. Mas vale andar sozinhos do que mal. Não está na Bíblia. Então tem crente que nem conhece a palavra de Deus. Como é que vai guardá-la? Você precisa falar para o irmão que está do seu lado. Você precisa ler a Bíblia, meu irmão. Essa semana eu vi uma frase que diz o seguinte assim. Porque sabe que tem pessoas que falam, não, a Bíblia é um livro de fábulas, historinhas. Que engraçado, a Bíblia ela é proibida em mais de 27 países. Eu nunca vi a historinha da Branca de Neve ser proibida em algum país. Mas a Bíblia é em alguns países. Então isso mostra que não é historinha, é palavra de Deus. E nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e guardar a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Não é para brincar de ser cristão, é ser cristão a sério. Quantos estão entendendo? Isso fala de guardar a palavra, irmão. Guardar a palavra. O Senhor diz, está aqui, vou fazer. Olha, está duro, é difícil, mas eu estou aqui, Senhor, para guardar a tua palavra. Ainda que tenha momentos que nem eu entenda na hora. Senhor, eu estou aqui para guardar a tua palavra. Ser fiel à tua palavra. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe por que Jesus foi crucificado? Porque ele cumpriu a palavra de Deus. Ele compartilhou aquilo que o Pai falou. E aquilo que ele falou e foi fiel, incomodou aqueles que não eram. Porque ele guardou a palavra. Sabe, cumpra a palavra do Senhor, ainda que incomode outros. Ainda que incomode os religiosos. Você já viu? Não, isso é muito fanatismo. Deixa eu te falar, não existe fanatismo maior do que o de próprio Jesus. Que morreu no nosso lugar. Ele sim, teve uma atitude. Ele poderia fazer de outra forma, mas ele fez de uma forma radical, apaixonada por nós para nos salvar. Amém? Por isso nós precisamos conhecer a palavra dele e praticá-la e aplicá-la na nossa vida crendo. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Nós precisamos guardar as palavras do Senhor, amém? Aleluia. Primeira característica então dessa igreja, ela tinha obras. Segunda, ela guardou a palavra de Jesus. E a terceira, diz ali no versículo 8, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, e não negou o meu nome. Essa igreja, ela não negou o nome do Senhor. Sabe que o personagem da Bíblia que nós mais conhecemos que negou Jesus foi Pedro. Você conhece a história de Pedro? Não foi você, né, Pedro? Foi outro Pedro. Isso. Foi o outro? Não foi nem aquele outro. Foi o outro. É muito Pedro aqui, aleluia. Temos muitos Pedros, muitos Tiagos, aleluia. Pedro, ele era um cara muito impulsivo. Jesus, onde você foi, eu vou contigo. E Jesus falou, vou te falar. Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pedro, ele estava envolto numa cultura religiosa. Ele era judeu. Ele não negou a cultura, ele não negou a religião judaica. Ele negou a Jesus. Ele não ofendeu a religião dele. Ele ofendeu a Jesus. Hoje, infelizmente, tem pessoas às vezes negando a Jesus, mas ainda assim a sua atitude de negar a própria igreja, às vezes, não, está tudo bem. Esses dias veio aqui um rapaz que estava ali no segundo casamento dele, nada, isso foi a escolha dele, mas falou, não, eu vou começar uma igreja aqui. Eu falei, irmão, mas você está no segundo casamento, a Bíblia diz que
1 Timóteo 3, que aquele que for obreiro tem que ser marido de uma só mulher. Você casa quantas mulheres você quiser, isso é problema seu, você e Deus. Mas ser obreiro da casa de Deus é marido de uma só mulher. Agora tem pessoas, não, mas sabe como é que é? É porque você casou com uma mulher louca e agora você quer trocar por outra. Porque ele falou que a mulher era louca. Falei, mas quem escolheu foi você, louco é você que escolheu uma mulher louca. E depois, não, mas é que Deus entende. Falei, Deus entende, mas Deus ele tem princípios, ele tem uma palavra. Ele fala, quem guardou a minha palavra. Quantos estão entendendo? Deixa eu te falar, o Senhor é fiel à palavra dele. Nós precisamos guardar as palavras dele. Muitas vezes, não, mas a igreja, não, está tudo bem, está tudo bem. Mas um dia nós vamos chegar diante de Deus, e o crivo, o padrão, não é a minha opinião, não é a opinião do outro, não é o padrão do mundo, ou de algumas igrejas. O padrão é a palavra de Deus. É a palavra de Jesus. Tem muitas pessoas que estão negando o Senhor Jesus. Ainda que diante da igreja, diante da cultura, não, está tudo bem. Mas ele está dizendo, Jesus, o Senhor falou isso, mas eu não quero não. Vou fazer do meu jeito. Jesus fala, não faça isso, que o melhor para você não é isso. Ok, eu sei, mas eu quero do meu jeito. E é como se tivesse, Jesus, obrigado, mas o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, deixa eu fazer do meu jeito que é melhor. Porque Pedro, ele negou com medo de morrer. E tem pessoas que negam o Senhor com medo de sofrer. Não, mas Deus quer que eu seja feliz. Sabe, eu fico imaginando, se o apóstolo Paulo ressuscitasse hoje, e visse o estado da igreja hoje, o que é que ele falaria? O homem que escreveu, já compartilhei sobre isso, o livro mais feliz da Bíblia, Filipenses, escreveu dentro da cadeia. Um homem que diz que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Um homem que você fala, não, isso é exemplo, escreveu metade do Novo Testamento, mas você vai lendo a história dele, todo barco que ele entrava afundava, foi chicoteado, apedrejado, dado como morto, picado por cobra, preso, morreu com a cabeça cortada. Se ele queria, mas você fala, que esses crentes aí, rapaz, entra aqui, vivo a vida do jeito que eu quero, do jeito que eu quero, e domingo eu vou no culto, levanto a mão e falo aleluia. Mas será que é só isso? Aí você está lá na igreja, no trabalho, a pessoa fala, você é cristão? Não, eu vou na igreja. Falei, irmão, se posiciona, pelo amor de Deus, você é crente. Você tem a vida, você tem a salvação. Mas fica ali, está entendendo? Sabe, tem pessoas que com a sua atitude negam o Senhor que serve. E essa igreja, a igreja que não foi repreendida, ela tinha obras, ela guardou a palavra do Senhor, e ela não negou o nome do Senhor. Na hora da pressão, na hora que eu falei, rapaz, se eu falar agora, é que eu vou perder, vou morrer. Eu sou. Na época de Nero, onde Nero mandou matar muitos cristãos, queimados, né, e tudo mais. Naquela época, houveram muitos cristãos que negaram Jesus. Porque eles tinham um momento que ele falou, você tem duas opções. Se você negar Jesus, você vai viver. Se você não negar, você morre. Ou jogado nos leões, ou queimado. E tiveram alguns que negaram a Jesus. Falaram, eu não quero morrer não. Só que teve um problema. Depois esses que negaram a Jesus queriam voltar para a igreja. E a igreja não queria aceitar eles não. Falei, não. Na hora ali do negócio, na hora que a coisa aperta, você pula fora. E agora quer voltar? Rapaz, você precisa se converter. Porque Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Essa parte da Bíblia ninguém gosta de ouvir não, né? Sabe, negar ao Senhor é na hora que a coisa apertar. Senhor, eu vou continuar fiel até o fim a tua palavra, e não vou negar ao Senhor, eu vou permanecer firme, ainda que eu esteja remando aparentemente contra a maré, e seja ao contrário de todos, eu vou continuar cumprindo a tua palavra, e não vou negar o Senhor.
Quantos estão entendendo? Amém? Sabe, essa igreja tinha obras, guardou a palavra, não negou o nome do Senhor. Ela teve uma porta aberta. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós gostamos muito da frase: Deus vai nos abrir porta, aleluia. Sim ou não? É motivacional, Deus vai abrir uma porta, aleluia. Mas olha só o que diz esse texto que nós lemos. Olha só o versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: eis o que diz o santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Deus, Ele é o Deus que abre portas, amém? Mas deixa eu dizer, Deus é o Deus que também fecha portas. E o cristão maduro é aquele que entende que Deus, Ele não apenas abre portas, Ele é aquele que fecha. Nós ficamos 9 meses procurando casa, mais ou menos isso. Quem acompanhou a história sabe o que a gente passou aí. A gente parecia cigano de casa em casa, aleluia. Não, nem por isso, nem tanto isso. Moramos na casa de um, na casa de outro, né? E a gente via literalmente, falei, não é possível. A gente ia alugar uma casa, a casa é boa, lá entrega os documentos, o documento tá tudo, a mulher da imobiliária, está tudo certo, documento. Mas a dona da casa não quer alugar para vocês. A gente entrega e nada. A gente viu literalmente Deus sabotando o negócio. Deus já sabotou alguma coisa sua aí? Eu falei, Deus, está tudo certo, como é que é? Deixa eu te falar, Deus é o Deus que também fecha portas. Ele abre. Ele é aquele que abre e ninguém fecha. Mas Ele também é aquele que fecha e ninguém abre. Eu quero mostrar aqui na palavra de Deus, eu quero que você pegue aí a sua Bíblia. Nós estamos aí a 27 minutos do ano novo, nós vamos passar o ano novo orando, mas antes deixa eu te falar isso. Eu quero te mostrar aqui pelo menos 3 lugares na palavra de Deus, onde Deus, Ele fechou a porta para alguns. Isso, mantém desativado que é melhor, aleluia. Isso, aleluia, vamos lá. Abra sua Bíblia em Números capítulo 22. É a história de Balaão. Não sei se você conhece a história de Balaão. Um homem de Deus, um povo de Deus, profeta de Deus. Mas pensa num homem teimoso. É a velha história da mula de Balaão. Não sei quantos conhecem a mula de Balaão. Existe a mula de Balaão e a mula do Balaão. Olha só o que diz Números capítulo 22. A partir do versículo 21 diz assim: Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os oficiais de Moabe. Acendeu-se, porém, a ira de Deus quando ele foi, porque ele estava fazendo algo que era contrário à vontade de Deus. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para se opor a ele. Balaão ia montado na sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, ela desviou-se e prosseguiu pelo caminho. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou em um lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Eita, abriu a boca da jumenta, aleluia. E ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não sou a sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Balaão então inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. O anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para me opor a você, porque você tem andado de forma negligente diante de mim. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, seria você quem o teria matado, mas teria deixado a jumenta com vida. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei.
Não percebi que estavas parado no caminho para me enfrentar. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Um homem de Deus estava indo tomar um caminho errado. Deus foi lá e colocou um anjo na frente e falou: aqui você não vai passar não. Porque o mesmo Deus que abre caminhos e portas é o Deus que também nos impede de vivermos fora dos caminhos dele. Sabe, um verdadeiro homem, uma mulher de Deus é aquele que deve colocar suas mãos aos céus e falar: Senhor, seja feita a tua vontade da minha vida. Abre as portas que o Senhor quiser e, por favor, feche as portas que o Senhor não quiser. Porque às vezes, deixa eu te falar, existem portas que se abrem que não são de Deus. Portas que se abrem que, se você entrar, meu irmão, vai ser um problema. E por isso a sua oração deve ser: Senhor, fecha as portas que não são da tua vontade. Tem irmãos que às vezes oram: Deus, me dá aquele trabalho, e Deus vai lá dar. Deus vai dar? Não, Deus permite que ele pegue aquele trabalho, depois que ele começa aquele trabalho, ele nunca mais aparece na igreja. Nunca mais. Fala: rapaz, será que isso era uma porta abençoada por Deus? Uma segunda passagem da palavra de Deus que mostra que às vezes Deus fecha a porta. Abra lá agora em Mateus capítulo 25. A primeira foi com Balaão. A segunda está aqui em Mateus capítulo 25, onde o Senhor Jesus conta a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíam ao encontro dele. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Sabe, essas virgens representam a igreja. E na igreja sempre tem os dois tipos de pessoas: as virgens que são prudentes e as que são nécias. Óleo na Bíblia sempre fala do Espírito Santo de Deus. E aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus o suficiente vão dar com a cara na porta. Aqueles que não são prudentes, que não vão preparados, vão chegar e a porta vai estar fechada. Quantos estão entendendo? Fala para o irmão que está do seu lado que você seja uma das virgens prudentes. Porque elas encontraram a porta aberta. Mas as insensatas, as que não tinham óleo suficiente, que não estavam cheias do Espírito, deram com a cara na porta. A terceira porta, olha só o que o Senhor Jesus disse. Abra lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler aqui o versículo 21. A primeira porta que foi fechada foi a de Balaão. A segunda foi das virgens imprudentes. E a terceira, olha só o que o Senhor Jesus disse. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 21, ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, o Senhor Jesus está dizendo: só vai entrar pela porta aquele que faz a vontade do meu Pai. O que não faz, vai dar com a cara na porta. Você vê que o Senhor fala: tem porta aberta, mas há princípios para a porta aberta. A igreja de Apocalipse tinha características. Aqueles que tiveram porta fechada, Balaão, tolo, a jumenta via o anjo e ele não via.
As nécias que não estavam ali, porta fechada. E o Senhor Jesus disse: apenas aquele que faz a vontade de meu Pai é que vai entrar. Deixa eu te fazer uma pergunta para que você possa refletir. Hoje, você tem vivido a vontade de Deus para a sua vida? Ou você tem vivido a sua? Talvez você não saiba, eu sou músico. Minha mãe está aqui, minha mãe chegou essa semana para passar um tempo aí conosco. O sonho de todo músico, todo cantor, é ter uma carreira musical de sucesso. Poder gravar, poder viajar, poder ter o seu ministério musical reconhecido. Mas um dia eu coloquei diante de Deus e falei: Deus, eu não quero viver a minha vontade, eu quero viver a sua. E quando nós decidimos vir para cá, e na altura nós conversamos com o nosso pastor, ele falou: Danilo, duas uma. Ou você é louco, ou isso é de Deus. Ele falou: você tem sua casa própria, tem seu carrinho, tem sua família estruturada, tem seu trabalho, e está numa carreira musical em ascensão, viajando, ministrando por aí. Ele falou: você vai abrir mão disso tudo para ir para um lugar onde musicalmente ninguém te conhece? Para vir morar de aluguel? Para andar a pé? E depois com um carro velho? Eu falei: mas eu não quero fazer a minha vontade. Se fosse para ficar a minha vontade, eu ficava lá no Brasil. O mercado musical é muito maior, eu poderia estar aí viajando, vivendo só da música, aleluia, feliz da vida, entre aspas. Mas aquele que faz a vontade do Senhor é o que vai entrar. Eu não estou aqui eu não quero fazer a minha vontade. Senhor, eu amo a música, amo tocar, amo cantar, amo compor, mas acima disso, seja feita a tua vontade e não a minha. Deixa eu te falar, o mais importante não é ter sucesso diante dos homens, é ter sucesso diante de Deus. Não é fazer a vontade aos olhos dos homens, é fazer a vontade de Deus. Ser fiel, deixa eu te falar, você pode conhecer muito cantor famoso, mas não significa que ele cumpre a vontade de Deus. Eu conheço alguns, não sei quantos conhecem o Dave Marques. Ele canta aquela música que ficou muito famosa, Que Ele Cresça. Que Ele Cresça. Eu tive o privilégio de ministrar algumas vezes com ele. Um dia nós fomos para a Argentina ministrar juntos. E tive o privilégio de ficar com ele no quarto. E eu aproveito nessas horas para aprender, né? Falei: vou fazer umas perguntas. Dave, mas me conta aí. Você já viajou muito e tal. E ele, de repente, ele parou. E decidiu ser pastor de uma igreja local. E começou a igreja do zero, na casa dele, lá em Goiânia. Eu falei: por que você fez isso? Você não precisava. Ele falou: então, eu viajava sempre, eu não ficava parado em lugar nenhum. Ele falou: eu comecei a perceber que não era aquilo. E eu fui orar, fui colocar diante de Deus. Deus falou para mim: eu quero que você faça a minha vontade, não a sua. Ele falou: parei. Ele falou: agora de domingo eu estou na minha igreja local. Se quiserem me convidar para cantar em algum lugar, eu só tenho a sexta e o sábado livre. Porque durante a semana eu tenho os cursos da igreja, eu tenho os discipulados, domingo eu tenho o culto. Ele falou: e eu não abro mão. Ele está servindo ao Senhor, porque ele falou: a minha vontade humana seria continuar aí, ó. Mas acima da minha vontade está a vontade de Deus. É muito melhor nós cumprirmos a vontade de Deus e sermos famosos nos céus do que famosos diante dos homens. Quantos estão entendendo? Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agora, houve um momento em que o Senhor Jesus disse, ali em Mateus capítulo 7, olha só o que diz o versículo 13, ele diz assim, Jesus também falando acerca de porta. Mateus capítulo 7, o versículo 13, ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Por isso que contam a piada que para ir para o céu você tem que ser magrinho, porque a porta é estreita. Rob, força aí, aleluia. O Rob é grandão assim, ó. Mas o Senhor fala que, ei, peraí, a porta que dá para a perdição e o caminho é largo, é fácil de andar.
Quando já pegaram essas ruinhas estreitinhas aqui, tem aqui no porto para ir de carro, que às vezes você tem que até recolher o retrovisor para não fazer o... né? Alguém já ralou aí? Tem umas aí que a gente rala as rodas, né? É mais difícil andar no caminho estreito. É difícil. E o Senhor fala que o caminho que leva à vida e a porta que leva à vida é estreita. Não é fácil. Às vezes é mais fácil nós escolhermos aquilo que é mais fácil. Mas a vontade do Senhor, ainda que seja o caminho mais apertado, é o melhor. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós temos uma visão natural e uma visão nessa vida. 70, 80 anos, 90 se você fizer hora extra. Jesus, ele não olha para isso. Jesus olha para a eternidade. Quando os servos chegam diante de Jesus, ele diz: se vocês foram fiel no pouco, eu vou colocar vocês sobre o muito. Tem gente que está preocupada demais em ser feliz nessa vida e se esquece da eternidade. Mas deixa eu te falar uma coisa: a forma como você responde aqui vai determinar a sua eternidade. Quando você é fiel nesse pouco, 70, 80 anos, sendo fiel, ali você é colocado sobre o muito. Ainda que a porta seja estreita, ainda que fala: Senhor, eu estou aqui para abrir mão, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir, ser discípulo do Senhor, para quando chegar lá diante da glória, olha, servo bom e fiel. Você entrou pela porta estreita, apertadinho, o caminho estreito, mas que levou a vida. Fala para o irmão que está do seu lado: entre pela porta estreita. Aleluia. Mas para a gente orar, e nós vamos orar porque falta 12 minutos para o ano novo, e nós vamos passar o ano novo orando. Aleluia. Quero falar porque eu tenho certeza, e eu tenho orado nessa semana, Deus de fato vai nos abrir porta, porque Deus tem nos abençoado nesses dias. Nós temos buscado ser uma igreja que vive em princípios da palavra de Deus, uma igreja bíblica, que conhece a palavra de Deus, ouve a palavra do Senhor e coloca em prática. Abra aí a sua Bíblia, João capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 7, onde o Senhor Jesus disse assim, João 10, 7. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O Senhor é aquele que abre e fecha portas. Mas muito mais do que isso, ele diz: eu sou a porta. Jesus é a porta. E ele diz: quem entra por mim. E ele fala aqui 3 coisas que nós vemos aqui. Ele diz assim: eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Sabe, se calhar é uma coisa que você já sabe, e eu só vou pingar no molhado. A salvação é só em Jesus. Não é em Fátima, não é em nenhum outro santo, é somente em Jesus. E ele diz: quem entra por mim encontra salvação. Sabe, não existe nada melhor do que você ter a certeza e a convicção de que estando em Jesus é que você encontra a salvação. A segunda coisa que ele fala aqui nesse texto, ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. O Senhor Jesus aqui nesse texto está a falar de ovelha, pastor, porta e pastagem. Deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe o que é pastagem para a ovelha? É vida, é alimento, é sustento, é provisão. Quando nós entramos em Jesus, que é a porta, não falta provisão. Não falta provisão. Nós estamos a compartilhar hoje ou ontem, não me lembro, de quando nós alugamos aqui esse espaço.
que o Pedro e a Amélia, nós éramos 3 casais, alugando espaço. Antes a gente tinha visto um outro, né, Amélia? Lembra? Era feinho aquele, né? Tinha um negócio da pia que só dava para lavar uma mão de cada vez, lembra? E a mão tinha que ser pequena. Isso, graças a Deus a gente não alugou aquele. Mas nós vimos a vontade, o propósito de Deus de entrarmos aqui. E houve provisão de Deus. Nunca faltou nada. 3 casais, 3 crianças. Alguns preocupados. Ai, como é que a gente vai ter dinheiro para pagar esse negócio? Entramos, nunca faltou, nunca devemos nada. Pagamos sempre tudo direitinho. O Senhor suprindo de formas assim sobrenaturais. Porque quando nós entramos pela porta do Senhor, sempre há provisão. Sabe, Deus às vezes gosta de testar a nossa saúde cardíaca. Que Deus é aquele que nos 90 minutos Ele opera, aleluia, nos 92. E às vezes Deus deixa ali para o último minuto e fala: ô Deus, não podia ser um pouco mais cedo? O Senhor vai matar do coração desse jeito? Às vezes a provisão de Deus é assim. Mas Ele não deixa faltar. Porque quando nós entramos nele, na vontade dEle, quando Ele fala, pode vir, pode andar, pode pisar, pode entrar, há provisão. Sabe, quando Deus nos abre portas, não vai faltar provisão. Quando Deus nos abre uma porta no trabalho, não vai faltar provisão. Quando Deus nos abriu uma porta na nossa casa, Deus nos deu aquela casa e eu fico orando: Deus, se o Senhor abriu, não vai faltar provisão, Senhor, aleluia. Porque quando nós entramos por Ele, na vontade dEle, não falta. Ele vai suprir. Eu me lembro, nós sempre tivemos essa preocupação de fazermos a vontade de Deus, de estarmos ali no centro da vontade de Deus. Teve um ano que nós fomos tirar férias, e nós fazemos uma coisa, que nós juntamos um milheiro durante todo o ano. Dentro daquele dinheiro do milheiro, a gente compra a prenda de Natal das crianças e separa um dinheirinho para a gente tirar férias. E nós pegamos ali, fomos tirar as férias ali contadinho. Falei: Senhor, está contadinho aqui, o dinheirinho vai ser ali, tomar pequeno almoço no Pingo Doce, que é mais barato, comprar ali uma massa com atum para almoçar, para ficar mais barato. E no dia que nós estávamos de férias, entrou um dinheiro depositado na nossa conta de 500 euros. Eu olhei quem foi, eu liguei para a pessoa, falei: acho que você errou. O que você mandou esse dinheiro? Não me deve nada. Ele: não, isso aqui é uma oferta de gratidão. Eu falei: amém, então eu recebo. E fomos de férias bem mais à vontade, aleluia. Porque quando nós estamos buscando sendo a vontade de Deus, sempre há provisão. Há provisão. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós fazemos a obra do Senhor, sempre haverá provisão. Você crê nisso? Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora. Nós vamos orar.